Oiê, tô de volta. Hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente faz um esfumado. Um esfumado básico, assim como esse aqui, só com tons de marrom, pra gente achar o côncavo, pra mostrar pra vocês os melhores pincéis. Resumindo, o primeiro tutorial de olho vai ser o mais básico para que a gente possa ir juntas, melhorando e se aprimorando. Porque eu não sou muito boa de olho não, hein? Bom, primeiro eu vou pedir pra te inscrever, né, antes da gente começar, assinar o canal, te inscrever, compartilhar, curtir, comentar, eu adoro comentários. E acionar aqui embaixo o botãozinho das notificações. Assim, toda vez que eu postar, tu fica sabendo. Gente, vamos lá. Eu acho que o olho é uma das partes mais difíceis da maquiagem, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho ela mais trabalhosa, eu acho que não é tão fácil quanto a pele. Eu acho complicadinho. Mas eu acho que existem vários truquezinhos que dá pra gente ir desvendando esse mistério. Vamos lá? Bom, vamos começar pelo vídeo anterior. Eu fiz a sobrancelha. Mostrei pra vocês que eu fiz, né? Depois eu fiz a pele, não mostrei a pele. Mas aqui, no contorno da parte de cima da sobrancelha, eu passei a mesma base que tá no meu rosto. E embaixo, tanto na pálpebra móvel quanto na pálpebra fixa, nós temos que passar algo para que fique fácil de deslizar a sombra e para que pigmente mais a sombra também. Então, quais são as nossas opções? Duas. Ou um primer de sombra, que aqui eu tenho um da Urban Decay, ele até é pequeno, mas eu tenho o maior, mas o pequeno é sempre mais novinho, porque, né? Depois eu tenho esse da Elf, mas tem gente assim, ó, várias e diversas marcas no mercado. Eu sei que a Bitarra tem, a Vult tem, todos têm. Depois, outra opção que as pessoas gostam, mas eu aconselho essa opção para jovens, são os corretivos pastosos. Esse aqui, por exemplo, é um que eu tenho da Kiko Milano. Ele é legal, ele é um corretivo pastoso, do tom da minha pele, nananã, aí tem o Paint Pot da MAC, e assim a gente vai. Mas eu não gosto muito. Pra quem já tem linhas de expressão como eu acho, pra pele mais madura, que ele acumula nas linhas. Então é preferível algo assim, que é líquido. Vamos lá? Então, é uma gotinha no dedo e a gente espalha em toda a pálpebra. Ó, em cima, lá, rente à sobrancelha, no cantinho e aqui. Aí o que a gente faz? Nós esperamos ali uns minutinhos, uns segundinhos, na verdade, secar, porque ele é bem rápido de secar, assim, e tem uma sensação boa, sabe? Ele desliza bem na pele. Bom, em relação a pincéis de côncavo e de fazer esfumado, eu sempre aconselho vocês a começarem por um pincel de esfumado assim, ó, fininho, gordinho, mas pequenininho, que não seja esses, sabe, tão grandes assim. Por quê? Quando a gente coloca no olho, quando a gente larga o produto aqui, se o teu pincel for muito grande, nós vamos abranger uma área maior, obviamente. E tem todos os tamanhos de olho, né? A gente tem o olho maior, o olho menor, né? Caidinho, gordinho, vários olhos. Então, o que eu acho? Eu acho que o pequeno é sempre mais fácil da gente depositar e fazer. Depositar e fazer. Por quê? A precisão é maior, então a chance de errar é bem menor. Então a gente pega sempre o pincel bem na pontinha, porque aí os movimentos são mais suaves, e vamos lá. A gente começa sempre com uma sombra. Eu tô com essa paleta aqui da Milani, mas é qualquer cor, de preferência um begezinho, um champanhe, que seja uma sombra com brilho, tá? Uma sombra brilhosa, que vai ser o fundo da nossa maquiagem, qualquer maquiagem que a gente for fazer. Essa parte, eu tô usando o mesmo que eu vou esfumar depois, tá? Essa parte aqui é importante porque a gente, com esses glitterzinhos, assim, essa parte glitterinadinha da sombra, fica mais fácil da gente esfumar. Uma se une na outra, não sei explicar, mas foi assim que eu aprendi. E eu acho bom, sabe? Bom, depois qual é a dica? Pra começar com a sombra de transição, eu peguei a Naked Basics, que tem só tons basiquíssimos, olhem. Oh, yes. Aí.
A Naked, ela tem vários tons, ó, de bege, e aí vai pro marronzão e pro preto. O que eu achei, o que eu aconselho sempre a gente fazer? Sempre pega um tonzinho muito próximo à tua pele pra gente começar o esfumado. Porque ali vai começar a tua transição deste marrom, do tom da tua pele, nós vamos pro marrom mais escuro. Assim nós fazemos um degradê. Bom, aqui eu tenho essa Naked 2, que é o nome da sombra. Eu tô depositando aqui no pincel, certo? O que eu farei? Eu vou largar aqui no cantinho, bem no cantinho externo do meu olho, e vou lá. Tá vendo? Dá bem pra ver, né? Eu vou até o fim. O que é o côncavo, Simone? O côncavo é onde eu pego o meu pincel de esfumar, coloco e afunda. Terminou meu globo ocular. Ah, mas meu olho é gordinho. Mas teu côncavo tá ali. Certo? Não tem muito como, não tem muito não. Não tem muito como não achar o côncavo. É fácil. A gente coloca, ó, deposita aqui. Coloca, o pincel vai e vem. Aqui nesse fundinho é o nosso côncavo. Certo? Então, depositamos e vamos lá. O que requer isso? Paciência. O esfumar requer muito isso, paciência. E, né, treino. Por quê? A gente pode fazer isso, a gente não pode deixar para se maquiar na hora de sair. Hoje eu vou testar aquela... Eu fazia muito isso. Muito isso. Antes de fazer, né, em horas de folga, eu tinha muito costume disso. Eu via um tutorial, aí eu adorava. Aí eu pegava, botava o meu computador do lado da minha bancada e começava a me maquiar igual a blogueira que estava me mostrando. Óbvio que não saía nem parecido. Porque eu não tinha treinado. Então ela falava pra mim fazer uma coisa e, claro, no vídeo a gente esfuma bem rapidinho. Quando eu for fazer os próximos olhos, o esfumado vai ser rápido. Porque já tem prática, e eu não tinha a prática. Então eu fazia 5 segundos e ficava uma coisa horrível. E aí com o tempo eu fui me dando conta que quanto mais eu treinasse, mais fácil seria e mais rápido eu concluiria a função. Bom, agora a gente ainda acha que deve depositar mais, né? Então a gente vem. Aí eu preciso dar uma subidinha nesse tom. Porque se eu começar já depositando no osso, que é onde eu quero ir com essa sombra, não vai dar certo. Porque aí eu vou tentar descer e não vou conseguir. Então a gente começa embaixo. E aí com essa sombra que tá aqui embaixo, eu vou fazendo movimentos circulares e vou subindo. Viram? Não sei se vocês conseguem ver aí, mas é bem nítido que ele vai escurecendo assim, ó. Aí meu limite é aqui, ó, onde termina o ossinho, porque aí ali em cima a gente vai iluminar a sobrancelha. Então, de novo, não tá escuro o suficiente, de novo, afunda ali no clarinho, eu ainda tô no mesmo tom, no tom da minha pele, um pouquinho mais escuro. Eu vou depositar aqui e aí eu vou em movimentos circulares subindo. Quanto mais tipos de movimento, de vai e vem ou circular, nós fizermos, mais esfumado vai ficar e mais bonito vai ficar o esfumado. Porque aí não vai ter marcação, entendeu? Eu tô usando de várias e diversas formas. E até onde eu vou, Simone? Tu vai até o fim do teu olho, até o teu canto interno do olho. Eu saí lá do canto externo e vou até o canto interno. Certo? Ó, mais uma vez, eu tô em movimentos circulares e eu vou até aqui. Feito? Não sei se dá pra ver. É meu primeiro vídeo de olho, não esqueçam. Depois eu aceito sugestões do que tá ruim, do que tá bom, do que não tá. O que eu faço agora? Com o mesmo pincel, que eu tô com muita sombra clara aqui ainda, eu dou uma banadinha nesse pincel, dá pra dar uma limpadinha também naquele produto que limpa pincel. Mas não vai fazer muita diferença porque a sombra que tava aqui é clara. E agora eu vou pegar esta sombra aqui, ó, que é um marrom 2 tons mais escuro que a minha pele. Como é que eu faço? O meu tom de pele, o teu tom de pele, é mais claro do que o meu, essa sombra de transição vai ser mais clara e essa vai ser um pouquinho mais clara. O teu tom é muito mais escuro do que o meu, esse aqui vai ser um pouquinho mais escuro e esse vai ser bem mais escuro. Então é fácil, assim, a gente precisa de um tom próximo à pele e um tom, 2 tons, na verdade, e outro marrom, 2 tons mais escuros que a nossa pele.
Assim a gente faz a transição de um marrom para o outro. Então nós vamos de novo da mesma forma. Eu vou depositar esse marrom mais escuro no mesmo lugar que eu estava depositando o outro e vou esfumar no côncavo, eu não vou subir. Porque se eu subir, eu mato o marrom mais claro que eu subi. Entendeu? Porque às vezes eu acho que as pessoas começam muito assim, eu começava assim. Tipo, eu colocava direto no ossinho mais claro e o mais escuro. Então não tinha uma transição. Então não ficava bonito, não ficava bem acabado. Então agora, larguei aqui no cantinho e vou até aqui e volto. Vou até aqui e volto. Vou até aqui e volto. No cantinho e vou até aqui e volto. Viram? Eu já tô fazendo uma coisa, mas assim, não tô indo e vindo. Eu já tô fazendo. Eu inventei um movimento novo. Que horror. Então, quando eu já fiz um olho, eu preciso estar dando uma olhada nos tons, né? Com o quanto eu tô chegando próximo do outro. Certo? Aê. Claro, eu já falei, né? Eu sempre começo pelo olho, então isso de eu estar limpando embaixo não estaria acontecendo. Porque aí depois eu limparia a minha pele e começaria a fazer. Vamos lá, gente, mais um pouquinho para ficar bem igual. O cantinho aqui, existe uma maneira da gente deixar bem puxadinho, que é a gente colocar o micropore, né? Coloca o micropore aqui no final dos teus últimos cílios, em direção à tua sobrancelha. Mas tu consegue fazer também. Até depois dá pra fazer um acabamento, vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Um acabamento que fica bem pontudinho. Bom, eu acho que já tá bem parecido. Vou fazer o último aqui, porque eu acho que na tela fica bem mais claro do que eu vejo ao vivo. Certo? Ok. Então, o que eu faço agora? Agora eu vou vir com um pincelzinho mais assim, chatinho, mais de pegar, ó, sombra. Vou lá numa corzinha que é um begezinho bem clarinho que tem aqui, puxadinho pro rosa, ó. O nome é Rose. E vou iluminar a minha sobrancelha. É claro que a Simone não pode ficar sem passar a sombra na sobrancelha. Aí eu tenho essas escovinhas que ficam sempre aqui em cima para dar uma ajeitada na situação, certo? Com esse mesmo tom, eu pego um pincel mais fininho, que não precisa ser esse tipo de pincel, pode ser inclusive o do côncavo pequenininho. Aí eu pego esse mesmo tom da sobrancelha e ilumino o meu cantinho interno. Isso aqui, essa iluminação do cantinho interno pode ser assim, fosco, como são todas as sombras, ou pode ser brilhoso. Aí vai depender muito do teu evento, para onde tu vai. Esse olho aqui é um olho básico. A partir desse olho, a partir dessa base que nós temos, a gente pode pôr uma cola, colocar glitter, colocar pigmento, colocar uma sombra de cor, colocar um outro marrom de um outro tom, a gente pode colocar preto no canto, a gente pode fazer inúmeras coisas. Isso é um olho básico. Por exemplo, eu aqui agora, o que eu fiz? Eu peguei a mesma paleta, que era o que eu tinha à disposição, duas aqui, peguei a paleta primeira, que eu usei esse tom aqui para fazer de primer, né, da sombra. E aí tem um rosado aqui, que é um rosa perolado, que é o mesmo perolado da outra sombra. Aí eu vou pegar um pincelzinho de colocar sombra, de depositar sombra, e vou colocar aqui no meio. Olha, claro que vocês estão vendo a diferença de um olho para o outro, né? Pelo fato do delineador. Delineador é tudo. Mas eu não ensinei ainda a passar delineador. Então eu vou vir depois no final com os dois. E logo, logo eu volto com ensinando delineador. Depois que a gente passa a sombra no meio, geralmente a gente tem que dar uma retocadinha. Aí a gente volta no marronzinho mais escuro, vai lá no côncavo e reforça o côncavo. Porque às vezes a gente passa, né, do limite ali do côncavo.
certo? Ó. Certo. Agora, gente, nós vamos fazer a parte de baixo juntas e depois eu volto com o olho pronto. Eu tenho sempre o costume, não sei se tá aqui, eu me perco das minhas coisas, porque eu tenho mania de ir usando e guardando, e aí depois eu não acho. Eu tenho muito costume de usar lápis bege. Dá pra ver? Esse aqui é da Atelier Paris, mas existe da Panvel que eu gosto muito, já falei sobre ele, eu acho, dentro da linha d'água. Porque não basta ter um olho grande, a gente gosta de aumentar. Depois disso, eu venho com o meu lápis da Vult preto, que eu amo, que tem esse ladinho aqui com uma esponjinha e o outro ladinho ele é preto. E aí eu vou aqui bem na base dos cílios, começo lá no cantinho e venho até o meio. E dou uma deixo bem bagunçadinho assim mesmo. Depois disso, com essa própria coisinha aqui, ou com um pincelzinho de topo reto, tanto faz, eu, pego um pouquinho da sombra marrom, essa mesma do côncavo, e vou lá no meu olhinho, aonde eu passei o preto, e esfumo o preto com o marrom. Eu tenho essa mania, né, de ficar de boca aberta. Eu sei. Desculpem-me. Bom, depois disso, a gente delinea. Depois do delineado, eu passo o rímel nos cílios inferiores. Não passo no de cima, porque eu não uso cílios postiços também. Então, nessa hora, quem usa cílios postiços passaria nos seus cílios, depois colaria os cílios postiços. E primeiro passa delineador, depois faz tudo isso. Tem gente que primeiro cola os cílios, depois passa delineador. Eu nunca consegui fazer isso, porque eu sempre pego na raiz dos cílios, assim. Cada pessoa, né, faz da sua maneira. Bom, seria mais ou menos essa a ideia. Eu não sei se os dois olhos estão iguais, o que não é uma coisa muito fácil de fazer. Eu vou dar mais uma esfumada, que é uma dica também pra vocês, que a gente pode esfumar depois com um pincel maior, se ficar muito marcado, a gente pode dar uma resolvidinha ali. É que vocês vão ver a diferença, agora quando eu voltar com o delineador, do delineador para não delineador. É uma diferença incrível. Já volto. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance. Oi, gente. Voltei. Agora já estou com o meu devido delineado, com os olhos esfumados. E gostaria que tu me dissesse depois o que tu achou. Se estava fácil, se não estava. Só falta o tutorial do delineador, somente do delineador. Mas o olho tá pronto. Acho que esse aqui... Ainda tem isso, né? Quando achar que não tá esfumado o suficiente, vai lá e volta e esfuma mais um pouquinho. Gostei. Adorei. Acho que vai ficar bom esse nosso primeiro vídeo. Quero comentários aqui embaixo para que tu me diga se tu gostou, se tu não gostou, se tá bom, se não tá bom, se eu me saí bem ou não. Beijo! Beijo!